Então vamos lá. A gravação começou, Fernando. Você apresenta? Sim, bom dia. Bom dia a todo mundo. Bom dia, Pedro Albajar, nosso convidado de hoje. Hoje é o último dia, né? O encerramento desse primeiro ciclo de seminários que Rodrigo e eu organizamos aqui. E aí estamos muito felizes de ter e muito agradecidos de ter como convidado hoje o Pedro Albajar Vinhas. Pedro, para quem não conhece, ele é meio brasileiro, meio espanhol, meio catalão, quer dizer, um terço de cada, enfim. Então, temos aí alguma coisa em comum também com as raízes, com o idioma materno, paterno, né, que é o catalão. Eu também aprendi antes de aprender espanhol. E Pedro fez um trabalho, assim, nos anos que ele está já na estrada, impressionante. Eu vou só falar assim, as 4 coisas assim, básicas, e aí depois vocês vão ver na apresentação dele o que eu quero dizer. Então, ele é médico, ele é formado em medicina e cirurgia pela Universidade de Barcelona, na Espanha, Catalunha. Depois foi para Londres, né, para a Escola de Medicina Tropical de Londres, fez mestrado lá, né, em medicina tropical, né, era alguma coisa assim como infecção nos trópicos, infection in the tropics, alguma coisa assim. E aí, depois, veio fazer doutorado aqui no Brasil, com o professor Coura, José Rodrigues Coura, na Fiocruz, do Rio de Janeiro. E aí, nesse trabalho de doutorado, com a equipe do professor Coura, o Pedro foi, assim, uma contribuição fundamental a uma das coisas que eu acho que, na minha visão, assim, foi mais importante em doença de Chagas nos últimos tempos. Quer dizer, tem uma região gigante da América Latina, que fica vazia nos mapas, né? Os mapas epidemiológicos, tem aquele buraco na Amazônia toda. Não, lá não tem doença de Chagas. Talvez algum caso esporádico e tal, mas não tem. Aí eles foram lá estudar, lá no médio alto Rio Negro, doença de Chagas, e Pedro, como médico, foi lá e demonstrou que tem sim doença de Chagas, incluindo casos crônicos e tal. Então, eu acho que isso foi uma contribuição fundamental, porque foi uma das primeiras chamadas de atenção à ideia de que, peraí, a doença de Chagas está sendo controlada em algumas partes, mas também não temos uma ideia muito boa de qual é a epidemiologia mesmo dessa doença. Então, eu acho que isso foi muito importante. Ele complementou a formação dele, né, com um diploma em medicina tropical pela Universidade de Barcelona, mais um diploma pelo Royal College of Physicians de Londres. E desde uns anos atrás, né, não sei exatamente quantos, né, não fui lá ver, ele trabalha para a OMS em Genebra. Então, ele é o que chamam lá de medical officer, né, o coordenador médico, vamos dizer assim, uma coisa assim, né, para a doença de Chagas, justamente, dentro do Departamento de Controle de Doenças Tropicais Negligenciadas. Então, ele está lá trabalhando, eles né, conseguiram articular todo um trabalho que está levando eu acho mesmo, a uma mudança na visão do que é a doença de Chagas no mundo inteiro. Não só na América Latina, e não só, assim, eu acho que vai dos municípios do Brasil que estão começando a rever algumas ideias, até as grandes instituições multinacionais, como, por exemplo, a OMS. Então, Pedro, muitíssimo obrigado pela disponibilidade, por vir aqui compartilhar as reflexões desde a OMS com nossos estudantes, nossos colegas, nossos amigos aqui da Medicina Tropical da Universidade de Brasília. Muito obrigado com você. Muito obrigado. Prazer enorme poder voar, viajar assim, telematicamente a Brasília. E muito obrigado pelo convite, né? Eu estava dizendo que esses convites são muito interessantes, né? Porque também obriga a gente a parar, né? A parar. E quando estava um pouco aprontando a apresentação, vocês vão ver que é uma apresentação muito reflexiva, né? Que coloca mais perguntas do que respostas.
E ao mesmo tempo é interessante, né? Porque esse falar a pessoas que estão se formando numa pós-graduação em medicina tropical, né? Quais são as mensagens, eu pensava, que eu gostaria de escutar no momento onde estou finalizando minha pós-graduação? Quais são as mensagens que eu gostaria de ter como alerta, né? E, enfim, é realmente muito interessante, não tenha dúvida que é interessante também para nós, e na preparação disso, né? Eu vou agora abrir a minha apresentação, que eu fechei, assim, exatamente não sei por quê. Estou aqui, e aí, não se preocupe muito, a minha ideia era, sobretudo, compartilhar slides que a gente utiliza em várias apresentações, e são slides para que vocês vejam o que a gente apresenta nas reuniões quando a gente está trabalhando com países e vários atores, quando a gente quer convencer, né? Quando a gente diz, olha, tem uma mensagem importante, né? A imagem dá para ver, tela cheia, tá bem? Sim, perfeito. Muito bem. Então, vamos fazer essa viagem. Eu vou falar de doenças tropicais negligenciadas, mas eu vou utilizar bastante doença de Chagas, porque é um exemplo interessante, é um exemplo muito brasileiro e, ao mesmo tempo, é um exemplo que tem muitas vias de transmissão determinantes. Interessante como modelo, né? Primeiro conceito que eu acho que é uma coisa paradoxal é o das doenças tropicais negligenciadas, né? Negligenciado, a origem foi essa, né? Estavam no ano 2003 e 2005, houve duas reuniões e estavam querendo trabalhar para essas populações negligenciadas, né? Só que na hora de decidir o nome, eles disseram que não haveria nenhum país do mundo que aceitar, né? Dizer, eu tenho populações negligenciadas dentro de meu país. Então, em lugar de populações negligenciadas, foi acordado dizer doenças negligenciadas. Mas negligenciado é duro. É um termo importante, né? Porque não é esquecer, não. É quando você podia fazer e não faz, né? Por falta de atenção, desleixo, etc. Quando a gente pega o dicionário, é duro, né? E aí eu digo que é um exemplo paradoxal, porque estamos falando de 2005, 2003 e 2005. Ainda faltavam 10 anos para que fossem aprovados os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E naquele momento, as doenças foram definidas não por definições biomédicas, mas por definições psicológicas, sociais, psicossociais, né? Então, as 7 grandes características para criar esse grupo heterogêneo são claramente determinantes sociais, ambientais, os impactos psicológicos, sociais, etc. O mais importante é que já naquele momento se reconhecia que era um tema com muitas dimensões, vários setores envolvidos e que havia instrumentos para controlar e eliminar essas doenças, mas que não eram utilizados. A criação do termo nasce com uma profunda autocrítica. E aí aparecem essas 21, hoje são 20 doenças ou grupos de doenças, vocês veem aí que algumas que agrupam algumas doenças, como os micoses, etc. Mas é uma salada, né? É uma salada de doenças que a gente não pode nem dizer infecciosas, porque você tem acidentes peçonhentos, né? Você tem... É um grupo de doenças curioso. Há vários outros candidatos que já solicitaram entrar. Há um espaço de tempo, se decidiu aguardar um pouco, porque a gente não está nem dando conta dessas 20 doenças, mas é muito interessante porque quando, por exemplo, a gente pega doença de Chagas, não é em 2005,
é em 1990, que já tinha pioneiros como o sociólogo, né, Roberto Briceño León, da Venezuela, que ele já falava não de doentes, falava de casa doente. Ou seja, enfatizando esse contexto de vida que determinava que era causa de doença. Outra característica muito interessante é só para pensar o quanto custa na humanidade avançar. Porque às vezes a gente tem o perigo de acreditar que a gente está inovando, que está fazendo uma coisa nova. Espera aí, não. Tem muita gente que nos precedeu durante muitos anos, né? E aqui, por exemplo, né, a gente vê o que custou implementar trabalho para. 2005 doença de Chagas, aqui um exemplo de Chagas, foi declarada doença tropical negligenciada, né? Mas já eram 15 anos trabalhando com limpeza de casas, com vetor e com transfusão de sangue, né? E depois começa outra época, 15 anos. Períodos de 15 anos é muito tempo. 15 anos para poder chegar em 2020 e poder incorporar o paciente, para poder incorporar os atores que estão fabricando testes, medicamentos, etc., etc., né? Uma constante da doença tropical negligenciada é isso, né? É detectar essa doença. E aqui vou a um conceito muito importante. Detectar alguma coisa não é fazer uma triagem, não é diagnosticar. Quando eu quero detectar e detectar precocemente alguma coisa, eu preciso de uma estratégia que é intersetorial ou não é. Eu não vou detectar se eu não consigo enxergar uma população de risco, se eu não consigo ver uma estratégia de informação, se o teste diagnóstico é o instrumento que corresponde aos objetivos, como o professor Pedro explicou a semana anterior, né, no que são objetivos de saúde pública. Finalmente, essa doença que a gente diz que quer controlar e eliminar em 2030, já estamos em 2022, mas que a gente tem uma taxa, uma cobertura de detecção baixíssima. Na maior parte do mundo, a gente está detectando, assim, nem 10% das pessoas. Então, é interessante como artigos recentes continuam dizendo: estou descrevendo a doença, transmissão, Itália, Alemanha. Estamos ainda num processo de visualizar, de ter uma ideia do que está de fato acontecendo. Essas publicações são super interessantes. À esquerda, as publicações o avanço, né, do conhecimento das publicações em doença de Chagas, espetacular como aumentaram. E à direita, a correlação entre publicações que estão correlacionando mudanças climáticas e doenças tropicais. Mas a pergunta, sem dúvida, é: qual é o impacto desse saber? Quando eu vejo coisas tão básicas como a gente descobre medicamentos nos anos 60, começa a utilizar nos 70, que demoram tantos anos em poder entrar numa lista de medicamentos essenciais para serem utilizados, para serem recomendados. Os tempos em saúde pública são muito lentos. E aqui talvez temos uma das explicações, né? Quando a gente vê num estudo recente a porcentagem de recursos para pesquisa em doenças tropicais negligenciadas. Isso é importante para quem vai trabalhar com essas doenças, né? 1%. Quantos são os recursos investidos em desenvolvimento de novos produtos, né, diagnósticos de tratamento? Menos de 1%. E é porque essas doenças, de fato, estão intrinsecamente ligadas aos determinantes sociais e ambientais. Isso desde sempre. Muito interessantes esses estudos recentes, essas publicações recentes, né, que a biologia molecular conseguiu confirmar
essa teoria de Thor Heyerdahl, né, com essa expedição famosa com Tiki, né, que tem até filme, né, desses movimentos do Peru, de populações, né, que aproveitando as correntezas marítimas chegaram no Pacífico Ocidental. Isso foi confirmado. Os movimentos de população fazem parte da humanidade desde sempre, antes da criação dos estados. Ou, por exemplo, essa outra publicação muito interessante, né, que estabelece essa primeira viagem dos europeus às Américas, pelo menos 500 anos antes da chegada de Cristóvão Colombo, né? Os vikingos já tinham chegado ao Canadá e isso foi reconfirmado recentemente, né? Em definitiva, esses movimentos de população que a Organização Internacional de Imigração nos lembra que 2 a 3% da população é migrante dentro ou fora de seu país. E agora temos exemplos recentes muito gritantes, né? Nas Américas, o exemplo da Venezuela, as milhões de pessoas que saíram do país, Colômbia, Brasil, ou o exemplo agora da Ucrânia, né? Na guerra, e os milhões de pessoas que estão migrando dentro da Europa, fora do país, coisas que não se viam há muito tempo. É importante entender que os movimentos de população se mantêm mais ou menos numa proporção de 2 a 3%, afeta, mas a população mundial aumenta. Portanto, o número total de pessoas que se movimentam é maior a todo ano, né? E esse estudo também foi muito importante, feito na Europa, analisando quem é que migra. Migra quem tem melhores condições de saúde e meios, né? É uma seleção, tem um viés aí, né? Um viés. E essa população adoece onde? Na viagem ou no país de chegada, né? Ou seja, o grande desafio está exatamente na viagem ou chegada, que é onde realmente se perde essa saúde, e não é, como se dizia, que as pessoas trazem a doença, é a viagem que a chegada que cria os grandes determinantes. E uma coisa muito importante, o 85% dessa migração é sul-sul. Não é de outra forma. E o Brasil disso tem uma experiência muito, muito importante. Há coisas que a gente está vivendo por primeira vez na história da humanidade. Nunca antes a gente tinha experimentado isso. Portanto, a gente não pode ir para trás para dizer alguém tem experiência. Há temas sobre os quais ninguém tem experiência. E um deles é claramente o fato de termos entrado numa era do antropoceno, onde a gente conseguiu aquecer o 98% do planeta, e nunca tinha acontecido isso antes. Eram eras de frio, de calor, eram partes do planeta. Nunca a gente tinha feito isso em 2000 anos de história. E o que impressiona é a correlação das diferentes agências, né, as medidas históricas que existem para dizer que, de fato, a gente está tendo valores jamais registrados antes. E o ano passado, né, com a Conferência de Glasgow, quando o painel, né, das Nações Unidas sobre clima publica dados muito contundentes. Se vocês observam na gráfico da esquerda e na direita, estamos registrando realmente dados jamais registrados em 2000 anos. E quando a gente vê a situação na nossa Amazônia, a gente fica realmente preocupado, porque realmente os dados nos últimos anos também nos alertam de que a situação não está nem sequer estável, né? Que estamos aumentando. Uma publicação também chave foi a da Organização Internacional de Meteorologia, que nos dizia que os gases de efeito estufa, né, atingiram em 2020 um novo recorde, sem dúvida. E é interessante porque a gente está na revolução da humanidade digital e anteriormente houve a revolução industrial, né, da máquina.
nessas duas revoluções, quer dizer, a gente tem que ir no século XIX, a gente aumentou 149% o hidróxido de carbono, o metano. Quer dizer, a gente está com níveis de gases de efeito estufa enormes, né? E por primeira vez, é a primeira vez que se viram áreas da Amazônia, dos 9 países, né, que compartilham a Amazônia, áreas da Amazônia que realmente já estão sendo fonte de carbono e não um lugar de captação de carbono. A gente está num ponto realmente crítico. E uma pergunta típica, né, ou muito frequente recentemente, dizendo, com todos os confinamentos, todo o impacto da Covid, não será que reduzimos? Sim, mas de forma muito curta no tempo. Houve redução, lógico, em algumas cidades, foi detectado com veículos privados, mas tudo isso não se manteve no tempo. Esse é outro conceito muito importante. Imaginem que hoje a gente mudasse radicalmente, de repente a gente parasse todas as emissões de gases, a gente virasse uma economia verde, o impacto, a transformação precisa de anos. Então, a Nações Unidas nos alerta, dizendo, embora a gente fizesse tudo perfeito hoje, a gente ainda teria impacto de aquecimento global, pelo menos durante 5 anos. Estamos num momento crítico. Outra coisa que tem se falado, sobre a qual tem se falado muito pouco, e demasiado pouco, é o que se chama nature positive, a natureza positiva. Imaginem que a gente fizesse tudo perfeito e parasse de aquecer o planeta, né? A temperatura não aumentasse mais. É que não se trata só de parar de aumentar a temperatura. Se trata de preservar e recuperar espaços naturais. A nossa sobrevida depende da preservação de espaços naturais. Portanto, estamos numa época, numa década-chave. 2020 a 2030 é chave para recuperar os espaços naturais preservados. Senão, a gente vai acabar com a agricultura, com a alimentação, com a sobrevida, a nossa supervivência no planeta. Esse conceito foi pouco falado. Se fala muito de temperatura, se fala pouco de preservação de espaços naturais. É isso, ao mesmo tempo, é um desafio que a gente tem que incorporar nas nossas estratégias de controle vetorial, de reservatórios, etc, etc. Teve também o ano passado uma publicação muito interessante no Lancet, exatamente começando a fazer essa correlação, né, entre mudança climática e as diferentes doenças, malária, dengue, cólera, etc. Muito interessante. Esse compreender que a gente ou é intersetorial ou não vai ser. A gente tem que entender que a gente está realmente dentro de um planeta e essa visão de saúde planetária, né, é realmente essencial. Medicina tropical, medicina internacional colocando o ser humano, One Health, né, como colocando os animais, não, tem que ser medicina ou saúde que pensa no planeta, né? E lógico que o impacto da Covid foi muito interessante, eu poderia dizer, porque estressou o sistema, provou o quanto a gente era capaz de responder, e é o impacto do vírus diretamente nas pessoas, aqui publicações que falam do impacto da infecção com doença de Chagas, mas é um impacto também em saúde mental, é um impacto social importantíssimo na educação socioeconômico, que nos faz dizer que realmente isso não é só uma pandemia, isso é uma verdadeira
sindemia, né? Foram feitos vários estudos calculando o quanto, né, se impediu esse acesso precoce, né, à detecção, ao tratamento. É um desafio não só para doenças tropicais negligenciadas, para câncer e para tantos outros grupos de doença. E o que está claro é que houve um aumento de pobreza e uma redução da equidade. E, portanto, esse atraso no diagnóstico e na atenção médica acumulou casos, e esse impacto, né, vamos dizer, nos determinantes sociais e ambientais, aumenta também os casos. Em definitiva, é muito importante sabermos onde estamos neste momento. É um momento de reavaliação de muitas linhas de base elaboradas em 2018 e 2019. Eu falava que há várias coisas, hoje eu quero trazer várias coisas que nunca antes foram vividas pela humanidade. Essa é outra. Neste século XXI, vai ser a primeira vez na história da humanidade que haverá mais pessoas idosas que jovens. Isso nunca tinha acontecido antes. Então, para doenças tropicais negligenciadas crônicas, isso é essencial, porque nos fala da co-infecção, comorbidade e de como a gente vai abordar essa estratégia. O Brasil foi muito ativo na atualização dessa classificação internacional de doenças que entrou em vigor agora em janeiro deste ano, porque curiosamente, quando faleceu o esposo da rainha da Inglaterra, né, no atestado de óbito constava velhice, morreu de velho, né? E aí isso levantou alarme, porque a nova classificação ia introduzir como causa de morte a pessoa idosa. Foi um movimento internacional, o Brasil teve uma participação muito ativa para remover essa causa, né, de diagnóstico e para permitir que as doenças continuassem sendo diagnosticadas, não em relação à idade. Poderia ter dito, a criança morreu porque era menor de 5 anos, a pessoa morreu porque era maior de 65. Então, isso foi essa parte de colocar pessoa idosa, e se manteve, portanto, esse diagnóstico importante para tentar falar realmente de uma causalidade mais concreta. Doença de Chagas atualizou as formas e essa foi também outra conquista importante. Tudo são desafios, então? Não. Eu acho que a gente pode fazer uma leitura também de todas as oportunidades também sem precedentes. Primeira vez na história da humanidade. É importante entender isso. Estamos na quarta grande revolução tecnológica da humanidade. Algumas delas, por exemplo, a industrial, a digital, se deu em 2 tempos. Não é a mesma coisa a chegada do vapor que os derivados do petróleo. Não é a mesma coisa a internet que a internet das coisas, mas claramente um pouco esse momento de um pouco de confusão, podíamos dizer, tem muito a ver com isso. E, ao mesmo tempo que é um desafio, é uma oportunidade. Há muitas revoluções tecnológicas hoje, né, por exemplo, que já eles podem ser e estão sendo utilizadas para doenças tropicais negligenciadas. De fato, ou a gente as utiliza, ou a gente vai ficar de fora, né? Aqui, claramente, nanotecnologia, tudo que é imunoterapia, telemedicina, big data, inteligência artificial para ler e fazer diagnósticos, etc, etc. Essas são 10 exemplos de revoluções tecnológicas e cabe a nós ver como a gente pega esse bonde ou esse trem. Um exemplo claro, né? A humanidade precisou de mais de 5.000 anos para urbanizar, para que a maioria da população do mundo estivesse morando em cidades, mas precisaram só 25 anos.
para que mais da metade da população estivesse conectada à internet. Os usos, as razões da utilização da internet são diferentes, mas é lógico que ou a gente aproveita isso para doenças tropicais negligenciadas, ou a gente vai ficar de fora. Uma revolução muito interessante é a história clínica digital. Eu posso viajar pelo mundo com acesso ao e-banking. Eu posso viajar pelo mundo com acesso aos meus dados bancários, a como é que está meu cartão, minha conta, mas eu viajo pelo mundo sem acesso à minha história clínica. Eu viajo sem a minha história clínica, sem as minhas meus antecedentes clínicos. Bom, curiosamente, um projeto da União Europeia com a Organização Internacional de Imigração começou a implementar isso com migrantes. Eles saem, eles sabem que tem um site e uma senha, né? E eles podem viajar pelo mundo dando o site, né? Mostrando o site e a senha. O médico de qualquer país tem acesso a esta história digital. Falta muito pouco para que a gente possa ter essa história digital no nosso celular, e isso vai mudar desde a atenção médica até os ensaios clínicos, né? Porque os dados estarão em nível individual. Sistemas de informação, estou trazendo exemplos daquela lista, né? Sistemas de informação Big Data, Open Source, né? que já foram desenvolvidos para essa mudança que é vital. A gente tem que parar de fazer fotos. A gente tem que ser capaz de monitorar o que está acontecendo. Quais são as mudanças no tempo e no espaço? Monitorar para poder verificar o que está acontecendo no tempo e no espaço. A gente, né, está muito bem ter uma foto, mas ou é uma foto traz a outra, ou realmente tem que ser esse processo, senão a gente nunca vai saber onde está, para onde está indo e o que a gente conseguiu. Esse é um exemplo de um sistema de informação que mistura coleta de dados oficiais, não oficiais, distribuição de medicamentos, Big Data, interessante. Portanto, é um sistema que procura a interoperabilidade. Eu tenho que ter essa interoperabilidade técnica e humana, né? Qualquer projeto tem que ser capaz de dialogar com toda a população, com todos os grupos de população e identificar quais são essas interações. Isso é o que, em 2007, já há muito tempo, quebrou, inovou essa reunião em Genebra. Era a primeira vez que na sala do Conselho Executivo entrava não só representantes de Estados-membros, de países, mas entravam academia, produtores, jogadores de futebol, fundações, entendendo de que ou a gente trabalha de forma transversal ou esses objetivos de desenvolvimento sustentável, a gente nunca vai chegar lá. Se a gente coloca o objetivo 3 no centro, a gente vê que a metade deles são determinantes da saúde e a outra metade são fatores de risco. Está tudo completamente interrelacionado. Eu gosto de dizer que houve uma época que a gente falava eu sou multidisciplinar. Multidisciplinar quer dizer cada louco com seu tema, né? Interdisciplinar está muito bom, mas não é suficiente. A gente tem que ser, sim ou sim, interdisciplinar. Foi importante, em novembro de 2020, Brasil participou, foi aprovado um roteiro 2021-2030 para as doenças tropicais negligenciadas. Muito interessante ver que há vários objetivos que facilitam o trabalho das doenças tropicais negligenciadas. Se a gente aumenta, lógico, a água potável, a condição de higiene está impactando, né? E, ao mesmo tempo, o trabalho para doenças tropicais negligenciadas impacta também nos outros indicadores. Não tem como fatiar isso. Está tudo interligado. Então, para cada uma das doenças, vocês têm lá uma doença, explica a situação, linha de base e colocam os objetivos concretos. Para a doença de Chagas,
teve 2 objetivos, que era verificar o que era nos objetivos passados, e teve 3 objetivos completamente novos, né? Que era transplante de órgãos, eliminação de doença de Chagas congênita, cobertura de 75%. Qual é o desafio disso? É que isso foi discutido e escrito em 2019, né? Antes da pandemia, né? Hoje, a gente provavelmente colocaria ou escreveria isso de forma um pouco diferente. E aí um alerta importante, a gente tem uma avaliação em 2025, 2030 é o final, junto com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas em 2025, dentro de 3 anos, a gente quer fazer uma avaliação de meio caminho. A gente sabe que o impacto da Covid, da pandemia, vai ser pelo menos até 2025 em várias áreas, né? Interessante porque a gente pode colocar as 20 doenças juntas e vocês pegam lá o informe, vocês vão ver os diferentes impactos no que pode ser erradicado, o que pode ser controlado, eliminado. Importante, né? Saber o que a gente pode e deve controlar, eliminar, erradicar, a diferença, onde colocar os esforços. Mas mais importante é reavaliar essa linha de base que a gente fez em 2019, aqui para a doença de Chagas, né, classificando os países em relação à transmissão vetorial ou transfusão, né, como a gente classificada, tudo isso está neste 2022 sendo reavaliado. E ainda nessa nova linha, né, de avanços tecnológicos, daquela lista estão os novos instrumentos de diagnóstico, né? Por exemplo, novos testes diagnósticos utilizando novas metodologias, completamente novas, né? Mas lembrando que a gente tem elementos-chave do passado que são essenciais hoje, nesse movimento de população. A qualidade, o controle de qualidade interno e externo que nos permite a comparabilidade no tempo e no espaço. Eu gosto de explicar isso de outra forma. Hoje alguém chega do Japão, da Europa e me diz: eu tenho 15% de prevalência de alguma coisa. Eu digo, eu tenho 10, mas talvez são a mesma prevalência, porque o método que você utilizou e o meu não tem nada a ver. Se a gente utilizasse a mesma metodologia ou tivesse uma comparabilidade, a gente saberia. Isso é essencial, portanto, para saber o impacto da minha intervenção e para poder ter comparabilidade com aquele que está trabalhando em outro lugar. As referências biológicas, as referências internacionais da Organização Mundial da Saúde são um importante instrumento para isso. No caso, por exemplo, de doença de Chagas, é um pool que você coloca, um pool de sérums que você coloca de diferentes territórios e, ao ser processado, permite a comparabilidade, é um controle externo, permite desenvolver kits. Interessantes estudos, publicações recentes no Brasil, por exemplo, essa, que do ano de 2020, comparando, né, como funcionavam essas referências biológicas com os últimos testes lançados. Ou essa outra, importantíssima, enfatizando, depois de avaliar esses testes, a diversidade geográfica das nossas doenças tropicais negligenciadas. Diversidade em performance dos testes, diversidade em resposta terapêutica, diversidade em manifestações clínicas, em estratégia, a diversidade e a necessidade de ter comparabilidade. É por isso que iniciativas como essa, aqui uma reunião em Madrid em 2020, dá a chamada Rede de Centros Sentinela. É imprescindível hoje termos centros sentinela, laboratórios ou centros que têm comparabilidade e que nos permitirão saber e monitorar os avanços. É uma rede que trabalha dentro do país e que, em nível internacional, garante a comparabilidade, não só de uma infecção, mas da co-infecção, da farmacoepidemiologia, da resposta, etc., e monitorar e verificar as conquistas, né?
Importantíssimo, portanto, também essa rede para atualizar a lista de kits diagnósticos essenciais e também para animar os produtores a não deixar de fabricar. Neste momento, estamos, por um lado, incinerando medicamento para doenças tropicais negligenciadas, medicamento que foi produzido em excesso e que não foi utilizado nos 2 últimos anos e está vencendo. E, por outro lado, produtores que pararam na produção, porque não tinha demanda de kit, e que estão pensando, avaliando se retomam ou não a produção de kits diagnósticos. Portanto, esse acesso aos instrumentos de diagnóstico e tratamento, e, ao mesmo tempo, essas doações de medicamento, não para pensando de que a doação vai ser a solução de futuro. Não, eu quero a doação de medicamento porque eu quero acabar com a doença. Eu não quero sustentar a doação, eu quero acabar com a doença, e esse tratamento é um instrumento importantíssimo. Um exemplo concreto, por exemplo, desse trabalho transversal foi esse, né? Final de 2018, o consenso de que, tratando uma menina ou uma mulher em idade de gestação, impedia a transmissão congênita. Isso se traduziu, né, numa recomendação para a Organização Mundial da Saúde, foi discutido com os países incorporaram, isso entrou numa reunião e uma agenda da Secretaria Ibero-Americana e finalmente foi aprovado como um programa de 6 anos ibero-americano de eliminação da doença de Chagas congênita. Outro exemplo foi a Unitaid, né, que entra e apoia, Brasil liderando, Fiocruz, um projeto para validar metodologias de detecção e tratamento. Mais reflexões finais. Eu não sei se isso foi Einstein mesmo que disse, é atribuído a ele, mas eu acho que hoje, no momento atual, isso é muito verdadeiro. A gente precisa estudar, reavaliar, saber onde a gente está para poder realmente propor uma solução. Essa necessidade de parar, reflexionar e saber onde estamos e para onde estamos indo. Outra reflexão importante. Os movimentos de população não só aumentaram em número porque a população aumenta, é que eles aumentaram na velocidade desses movimentos. A velocidade dos movimentos aumentou de forma muito, eu diria, gritante, né? Em 40 anos, se incrementou uns 7 vezes. Estamos falando de mais 1.000 milhões de pessoas, 1 bilhão mais de pessoas. O tempo que a gente demora em colocar essas pessoas voando em aviões, né? 35 anos, 20, 10. Como é que a gente vai fazer com essa aceleração dos câmbios? Isso jamais antes tinha sido experimentado. A necessidade, eu insisto nisso, em publicação recente, de ter essa visão, portanto, multidimensional, análise multidimensional, e que a abordagem, a proposta seja multidimensional. Multidimensional, quando eu falo de intersetorial, é que no desenho, o desenvolvimento, a implementação e avaliação de impacto de todas as fases tem que ser multidimensional, intersetorial. Senão, a gente não vai dar conta do recado. Essa capacidade de enxergar a diversidade. A gente diz Amazônia, a gente vê uma coisa verde e diz, olha, tá tudo aí, né? Mas aqui dentro tem cenários epidemiológicos muito diferentes, de populações nativas, de migrantes, de concentrações urbanas. No exemplo de doença de Chagas, né? Esse desafio de como nessa imensidade, 2/3 do Brasil, eu consigo detectar precocemente alguma coisa. Como é que eu vou conseguir acompanhar no tempo? Como eu vou conseguir sustentar essas ações? Desafios claros, né? A detecção claramente é com o envolvimento, com a interação das pessoas afetadas, né? Um exemplo dessa visão de integração foi a proposta de olhar as doenças tropicais negligenciadas cutâneas, né?
e como a gente fazia abordagens conjuntas disso. Primeira vez na vida, aqui um aplicativo de celular, onde são colocadas várias doenças e onde está se avançando com força nessa proposta. Aqui outra, epidemiologia dual. Eu não me importo se uma doença é infecciosa ou não, se eu estou claramente com o objetivo de evitar aquelas doenças crônicas que causam cardiopatia, cardiomiopatia. Então, eu vou colocar hipertensão, diabetes, síndrome cardiorrenal, vou colocar febre reumática ou doença reumática cardíaca, doença de Chagas. Como eu faço uma abordagem para detectar todas elas na assistência primária da saúde para prevenir doença cardíaca crônica? Ou essa outra, quando eu vou numa cidade como Barcelona, publicação deste ano, e aí eu vou aproveitando uma eleição e eu identifico uma oportunidade existente de integração sistemática. Eu pego uma população e eu estou fazendo um teste de Chagas e de Covid ao mesmo tempo. E eu evidencio que essa população da Bolívia teve uns antecedentes, uns determinantes antigos que fizeram com que tem uma prevalência de Chagas maior e que tem hoje uns determinantes, moram em apartamentos, muitas pessoas, tem que sair na rua, etc. Tem hoje uns determinantes sociais que fazem que Covid também tenha uma prevalência muito superior à população que entorna eles. Então, eu tenho duas doenças em alta prevalência, com determinantes atuais e passados, mas eu consigo detectar isso com a intervenção. Ou a digitalização de imagem macro ou microscópica me permite ter uma segunda opinião, me permite lhe colocar na sua história clínica digital uma imagem para poder ser comparada no futuro, permite treinar, permite criar um banco de dados para formar técnicos de laboratório, permite criar sistemas de inteligência artificial, outro exemplo, ou a rede internacional de coinfecção HIV e Chagas. É um desafio ter as duas doenças, mas ao mesmo tempo uma oportunidade, porque quando eu posso detectar uma doença negligenciada com duas portas, sem dúvida, minha detecção vai aumentar. Acabo colocando os afetados, dialogando, trabalhando efetivamente com eles para entender o desafio. Essa é a assembleia da Federação Internacional de Associações de Pessoas Afetadas por Doença de Chagas. Uma construção belíssima, uma construção de muitos anos, começamos em 2009, hoje 31 associações em 5 continentes. Olha só, tem mais associações organizadas no mundo, em 5 continentes, do que países declarando doença de Chagas crônica no mundo. Pacientes afetados onde? Onde for. Hoje, por exemplo, Suíça, Espanha, vários países têm mais doença tropical dentro das prisões do que fora. E a prisão é um lugar privilegiado para poder fazer detecção e tratamento antes da pessoa sair. Esse pensar fora da caixa. E uma reivindicação de que as ciências sociais, a psicologia, precisam de metodologia. Uma metodologia que permite avaliar uma linha de base, intervir e avaliar impacto. Publicação recente do Parque do Jaú, na Amazônia brasileira. Ou, por exemplo, a metodologia, reivindicando metodologia que permite a comparabilidade de diferentes intervenções, que não são biomédicas, mas são psicossociais e que permite identificar qual é a melhor em cada momento. Tínhamos 5 grupos que trabalhavam com visão biomédica. Finalmente saiu o grupo que trabalha com informação, educação e comunicação, com as plataformas, grupos de cursos online para chegar. E insisto, isso é do Banco Mundial.
Qual é o seu input? Qual é o seu output? Qual é o seu outcome? Qual é o seu impacto? Qual é a metodologia que permite você falar de custos e dos valores reais de sua intervenção? Um exemplo mais gritante foi a conquista do Dia Mundial, que teve já várias edições e que este ano está sempre nascendo das associações de afetados, esse grito nos ajude a saber onde estamos e quantos somos. O Brasil está no caminho, está implementando a notificação dos casos crônicos, mas os desafios são muitos. Dos 44 países que têm doença de Chagas no mundo, Brasil, Chile, Equador, México, Paraguai, Uruguai, 6 tem alguma coisa. Esse é um logotipo proposto para o Dia Mundial, outra construção coletiva. E acabo com um pensamento também de Albert, né? Nossa situação aqui, realmente, na Terra, com essa perspectiva do tempo e no espaço, é especialmente estranha, né? Cada um de nós estamos aqui numa breve visita, muitas vezes sem saber muito bem porquê, né? Às vezes a gente consegue adivinhar algum propósito. O que é verdade é que nós estamos aqui por causa de muitos que nos precederam e espero que para o bem de tantos outros. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. Valeu, fantástico. E muito bom, cara. Vamos, então, abrir a nossa discussão. Então, como sempre, a gente vai priorizar as intervenções dos estudantes que estão matriculados na disciplina, até porque faz parte também da avaliação deles. Então, eu vou convidar todo mundo, começando pelos estudantes, levantar a mãozinha eletrônica para perguntas, comentários, qualquer contribuição. Então, ainda assim, assimilando o impacto. Mas, enquanto isso, então, o Rodrigo, por exemplo, Pedro Tawil, tem algum comentário para fazer? Bom, eu queria deixar aí para o Pedro, né? Mas se o Pedro não tiver, eu tenho um comentário para fazer. Ah, o áudio, Pedro, está desligado. Pode falar, depois eu falo. Tá bom, beleza. Pedro, o outro, né? Pedro Alvarrar. Eu fiquei assim impressionado com a temática ampla e assim pensando em aspectos muito maiores do que a gente estava imaginando e eu fiquei tão empolgado com algumas dos slides e dos temas colocados aqui que eu fui tirando prints, sabe? E eu vou falar que eu guardei para mim mesmo esses prints e eu vou usar na minha vida. Eu creio que essa parte das doenças tropicais negligenciadas a gente já conhecia e tal, mas essa outra parte de visão planetária é algo que me tocou bastante. E assim, eu vou aproveitar que eu já estou com a palavra para poder fazer um questionamento a respeito das tecnologias. Você comentou de tecnologias e a gente tem buscado esse tipo de trabalho de uso de tecnologias. Por exemplo, a gente desenvolveu, junto com a equipe da UNB, um aplicativo para identificação de triatomínios, chama-se Triatodex. O Triatodex é para os triatomínios do mundo inteiro. E foi nessa linha aí de desenvolvimento de aplicativos que a Fiocruz já tinha começado com um TriatoKey.
E aí a gente viu que era bom para o serviço, mas não ajudava o pessoal que está em casa, que não tem conhecimento da morfologia dos triatomíneos a tal ponto de usar uma chave eletrônica como essa. E aí a gente pensou, bom, então vamos pensar em algo relacionado à identificação automática dos triatomíneos baseados em fotos. E aí a gente conversou com o pessoal da Universidade de Kansas e também a Janine Ramsey do México, fizemos aqui uma colaboração com o pessoal da UNB e da Fiocruz, e a gente fez um primeiro protótipo. Mas a nossa ideia, tem até o estudante de doutorado, que o Fernando está colaborando agora também, é que qualquer pessoa com o celular na mão fotografe um triatomínio e envie essa imagem para um sistema que automaticamente reconheça essa imagem como sendo um triatomínio ou não, ou qual espécie de triatomínio, e ao mesmo tempo forneça para a pessoa o que fazer ao encontrar esse triatomínio. E eu imagino que isso vai reforçar essa vigilância com participação comunitária, que o Fernando tanto defendeu e defende, que já publicou a respeito disso, já mostrou que é o melhor caminho para vigilância dos vetores da doença de Chagas e vigilância da doença de Chagas em si. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito disso, por favor. Não, as duas coisas que você mencionou são muito importantes. Estamos organizando agora uma conferência de saúde planetária. Eu acho, esse é um termo que parece que está nascendo agora. De fato, as primeiras publicações são de 1993. É mais outro exemplo, né? Pelo amor de Deus, como custa mudar, cair a ficha, né? Ou seja, são temas antigos, não são novos. Mas vai ser importante pousar. Eu acho que vocês que são bons organizando, seria interessante essa discussão de saúde planetária. Concretamente é o quê, né? Ou seja, quais são os elementos, o que a gente pode monitorar. Mas é muito interessante porque quando você olha os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é saúde planetária. Saúde planetária, você lá tem todos os elementos que você colocando juntos, né? Portanto, essa saúde planetária acho que é muito lógica, né? Falar da água, dos detritos, e como é que a gente evolui para essa proposta de uma forma concreta, não só como pesquisa, mas para a sociedade. A segunda coisa é a leitura automatizada, né? Tudo que é deep learning, a inteligência artificial. Estamos numa evolução muito rápida. Eu acho que há dois grupos diferentes. A Siemens, Royal Philips, as grandes companhias que estão trabalhando para fazer sistemas e para vender produtos depois fechados, dados de base, estão comprando imagens e tentando fechar. E há os que estão trabalhando em projetos colaborativos, abertos, entendendo de que a gente nunca tem o produto final, a gente tem uma versão e que tem que evoluir, né? O futuro claramente vai ser colaborativo. E isso é muito importante e vai precisar de adaptações, né? Que às vezes o perigo um pouco da tecnologia é que a gente fica entusiasmado com o instrumento e descontextualiza o instrumento da proposta, né? Aquela coisa, qual é o seu objetivo de saúde pública? E esse instrumento se encaixa como? Na detecção, sabe? Eu acho que a gente deixa para... Eu participei numa reunião semana passada, onde tinha um projeto de leitura de imagens digitais. Me diziam, não, a gente vai fazer o instrumento, a gente vai desenvolver o microscópio e depois a gente faz o projeto de validação. Eu falei, está errado. Você está desenvolvendo um instrumento sem objetivo, sem população-alvo, sem... Não, ou seja, ou você constrói isso desde o início, ou isso não vai. Outro exemplo, gente que me dizia, não, mas peraí, tem uma empresa lá em Madrid que já desenvolveu um algoritmo. Eu pego o algoritmo e aí eu incorporo no meu sistema. Eu falei, esse algoritmo foi feito com as imagens, né?
para uma sensibilidade, uma especificidade, um rendimento, você não sabe o que está importando, porque você não sabe nem quais as imagens que o sistema leu. Enfim, eu acho que esse é o grande papel da universidade, essa reflexão de colocar realmente o que são instrumentos como instrumentos. Não, se a gente perder o objetivo e a visão do todo, a gente está perdido, mas perdido, porque a gente vai ser incapaz de saber para que aquilo serve e as validações, né? Um pouco isso está mudando nos testes diagnósticos. Hoje, eu vejo que durante muitos anos os testes eram desenvolvidos para Chagas, por exemplo, na América do Sul, em 2 países. Pronto, lá era desenvolvido, está tudo bem. Tá, não funcionava muito bem na Amazônia, Centro-América pifava, não dá mais. Não dá mais para essa visão restrita. Você tem que ser global. Tem que ter a visão do todo e pousar numa proposta concreta que sirva para alguma coisa. Eu acho que os 2 exemplos que você colocou, saúde planetária e a leitura automatizada, etc., são 2 belíssimos exemplos de grande futuro e de trabalho colaborativo muito importante. Meus parabéns. Muito obrigado pela resposta. Estou muito satisfeito. Fernando ou Pedro? Sim. Pode clicar, Pedro. Sim, eu queria, primeiro, agradecer a oportunidade de ouvi-lo, doutor Pedro, porque foi uma visão que a gente normalmente não discute essas coisas. A gente discute o nosso setor. E eu acho que o senhor chamou a atenção para uma coisa talvez tão importante, mas muito difícil de se concretizar, que é o aspecto multissetorial do controle das doenças. Nós temos exemplos que podem estimular as pessoas a pensar. Por exemplo, o esvaziamento da zona rural brasileira e a melhoria das condições de habitação, elas ajudaram a consolidar resultados alcançados. Isso precisa ser mostrado para a política como um todo. Quer dizer, então, o que eu queria lhe dizer é que eu estou plenamente de acordo de que é necessário que a saúde pública não seja uma atividade isolada, mas ela esteja dentro de uma política de governo de um país. Nós temos exemplos não só com Chagas, mas também com malária. Vou dar um exemplo. Quando havia uma construção de hidrelétricas, por exemplo, nós não tínhamos problema, porque havia um comprometimento da empresa com a seleção, a identificação de portadores e seu tratamento correto. Tal. Então, alguns exemplos, nós vivemos isso. Agora, a manutenção dessa visão multissetorial não é fácil. Não é fácil porque eu preciso convencer a política do governo para essas coisas. Mas parabéns, muito obrigado. Eu queria saber a sua opinião, se algum país tem evoluído satisfatoriamente nesse sentido. Há exemplos de interdisciplinariedade. Eu vou dizer duas coisas. Uma, eu acho que a revolução digital está nos ajudando a isso. Eu acho que a revolução digital está ajudando a sentar diferentes atores ao redor da mesa para que cada um coloque a parte dele. Então, isso é uma coisa que eu vejo, inclusive dentro da própria OMS. Eu coloquei o exemplo de que a gente trabalhou durante vários anos com 5 grupos técnicos que trabalhavam sobre aspectos biomédicos em doença de Chagas, né? Laboratório, diagnóstico e vigilância. Finalmente, apareceu o 6º, que é sobre informação, educação e comunicação, com antropologistas, comunicadores, etc. Então, estamos evoluindo, mas devagar. Existem hoje universidades que estão incorporando tecnologia da informação para colocar temas de
comunicação, informação, formação, não só como instrumento para fazer um material digital, senão como análise. Então, eu acho que a gente está a caminho, mas surpreende a dificuldade para que isso aconteça. Eu acho que é uma mistura de uma inércia, de uma formação nem sempre tão atualizada e também de uma mudança de papéis, né? Aqui, essa digitalização, essa revolução digital mexe nos papéis dos diferentes profissionais dentro da sociedade, mas cabe a nós de utilizar isso em positivo para sentar todo mundo ao redor da mesa. Um exemplo muito concreto, que era o segundo ponto que eu queria comentar, os comunicadores, os jornalistas, né, que tive várias reuniões recentes, né, e a Covid evidenciou isso, né, a dificuldade de diálogos, de se comunicar com a população. E os jornalistas se queixavam, dizendo, vocês fazem tudo, nos chamam na última hora, dizendo, e agora comunique para a população. Falei, não, você tem que me convocar no desenho do desenvolvimento, na implementação e na avaliação de impacto. Senão, eu não vou poder ter essa comunicação adequada com a população para explicar o que é esse novo instrumento, para que serve, quais são as vantagens, os desafios. Eu tenho que participar desse projeto. Então, isso gostei da reivindicação, né, de uma pessoa de formação jornalista me dizendo, parem de pensar em nós só para publicar notícias. Nos convoquem para formar parte de um processo. Quando um projeto tem desde o início o comunicador que ajuda no diálogo com a população-alvo e ajuda em todos os elementos, o resultado final é diferente. E Covid, acho que evidenciou isso de uma maneira muito clara, né? Muito obrigado. Muito bem. Agora sim, os estudantes estão se animando, viu, Pedro? Então, o Zé Newton tem uma pergunta. Então, bom dia. Parabéns, professor Pedro. Obrigado pela oportunidade. Professor, você falou sobre doença de Chagas em população de presídios. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso em outros países e a relevância disso na situação do Brasil. Porque até onde a gente, pelo menos eu sei, aqui ainda a gente não tem estudos voltados para essa população. Esse é um tema muito interessante, porque eu acho que as gerações futuras vão nos esculhambar muito. Olha só o que a gente faz com doenças tropicais negligenciadas e outras doenças. A gente pega gente, por razões legais, e coloca juntas, em espaços super reduzidos. Essas pessoas tipicamente pararam qualquer tratamento que estavam fazendo para qualquer doença crônica. Essas pessoas estão lá juntas compartilhando tudo e depois depois de cumprir a condena, etc., essas pessoas são deixadas livres na sociedade. Então, é o instrumento perfeito para aumentar a transmissão de micróbios resistentes, de aumentar, enfim. Na prisão, a gente tem um lugar onde a assistência no mundo todo é 100% coberta, onde você tem uma possibilidade de fazer um diagnóstico claro, onde você pode fazer um tratamento para que seja não só importante, né, que tenha valor para a própria prisão, mas depois, quando a pessoa sai da prisão. Então, a gente tem uma oportunidade que está desprezando. Existem grupos, sim, que estão trabalhando muito em prisão, em vários países. E no Brasil, eu acho que havia 2 grupos, um deles em São Paulo, trabalhando sobretudo em presídio feminino. Já houve algumas
algumas publicações, mas eu concordo, quer dizer, é um trabalho muito ainda pioneiro, muito incipiente, né? Agora, veja essa oportunidade, a oportunidade de estudar diagnóstico, detecção precoce ou co-infecção. A gente sabe pouco, a gente ainda tem que melhorar muito sobre a performance dos testes na co-infecção. Como muda um teste de detecção parasitológica, sorológica, numa imunodepressão causada por outra doença? Por uma febre reumática, não, doença reumática ou AIDS, etc. Qual é a performance? Existem alguns estudos, mas muito pouco. Qual é a interação medicamentosa quando eu vou querer tratar mais de uma doença? Grandes interrogantes. Não existe quase nada em estudos prospectivos baseados em evidência que nos permitam protocolos. Quais são as medidas de prevenção e controle quando eu tenho essa visão de co-infecção e comorbidade? Qual é o protocolo que eu tenho que aplicar numa prisão para prevenir transmissão e para poder, por exemplo, isolar multiresistentes, etc, etc. Então, existem estudos, existem grupos na Suíça, na Bolívia, no Brasil, que estão trabalhando. Pense que na Suíça, mais de 80% das pessoas que estão dentro da prisão vêm de qualquer lugar do mundo. Na Espanha, a última vez que eu vi os dados, era mais de 55%, mais da metade dos que estão dentro vêm de qualquer lugar do mundo. Então, realmente muito importante, tanto pelo risco dessas, né, dos determinantes de fatores de risco dessa população, pela interação e pela possibilidade de intervenção. Não sei se eu respondi bem sua pergunta, Zenilton. Sim, professor. Acho que muito interessante. Eu fiquei muito interessado em entender um pouco mais e o seu complemento agora foi mais interessante ainda. Muito obrigado. Muito bem, valeu, Zenilton. A Vanessa tem também algum comentário e pergunta? Olá, bom dia. Parabéns, professor Pedro, pela excelente apresentação. Obrigado. Eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta, no caso, é sobre essa questão do desenvolvimento sustentável das metas para 2030. A Organização Mundial da Saúde estabeleceu como uma das metas para 2030 eliminar as hepatites virais como problema de saúde pública, né, até 2030. E aí, como eu trabalho com isso aqui no DF, eu queria saber se o senhor poderia falar um pouquinho se existe alguma possibilidade de utilizar essas tecnologias de Big Data e de inteligência artificial para ajudar no alcance dessa meta que, no meu ponto de vista, é bem desafiador, assim. E a segunda pergunta é se o senhor poderia disponibilizar os slides da apresentação. Obrigada. Slides eu posso passar. São bastantes, eu posso passar, talvez vai ser menos carregado se eu passo com PDF, com prazer. Hepatites virais é um tema que a gente tem tido muita interação, exatamente por ser uma doença crônica, por ser uma doença que evoluiu muito no diagnóstico, né, na capacidade, nos instrumentos de discernir o que é infecção aguda, crônica, passada, etc. Mas é muito interessante, muito, como agora e só agora estão chegando iniciativas muito boas, onde finalmente outros setores estão entrando. O grande desafio das hepatites é, de fato, detecção precoce. Se a gente sabe o desastre que é a detecção tardia de uma hepatite. E como eu faço? Importante, detectar precocemente no indivíduo, em você, Vanessa, ou num grupo de população, no município, numa população-alvo. Como eu faço para detectar precocemente? Coletivamente ou individualmente? Esse é o grande desafio. E para essa detecção, existem hoje materiais muito interessantes.
muito interessantes, traduzidos em várias línguas, que, por exemplo, desde jogos interativos, né, até tudo, ou seja, todos os materiais que permitem, por um lado, identificar as populações-alvo e, ao mesmo tempo, todos os materiais que vão ajudando a construir essa detecção precoce. Eliminar as hepatites virais em 2030 é hoje um grande desafio, porque a coisa piorou, né? Com esses últimos 2 anos, a coisa está complicada. Mas estamos lá, está lá o objetivo, e a recomendação que eu faria muito concreta seria essa, seria os materiais que foram publicados na OMS são muito interessantes, mas veja também esses materiais que estão por primeira vez, a meu ver, incorporando realmente essa intersetorialidade para poder chegar. Se eu sei que existem populações de grupos com alto risco, por exemplo, como eu faço para chegar a elas? Eu posso ter, na cidade de Barcelona, um grupo de população da Moldávia, por exemplo, que tem alta prevalência, e a minha questão é como é que eu faço para chegar a eles? Eu posso ter em doença de Chagas mais de 300 mil bolivianos trabalhando no ramo têxtil, na cidade de São Paulo. E como é que eu faço para chegar a eles? Ou seja, como é que eu faço para chegar em grupos de população que eu sei que tem alta prevalência, porque tem uma história de determinantes? Esse eu diria que é o grande desafio dos próximos anos, Vanessa. Obrigada. Muito bem, obrigado, Vanessa. Obrigado, Pedro. Mais alguém? Algum comentário? Pergunta? Enquanto o pessoal se anima, então, eu vou fazer assim, uma pergunta bem específica. Assim, eu fiquei pensando, né, uma coisa que realmente está vindo aí, é a informatização de toda a informação de saúde, né? Quer dizer, todos os historiais clínicos e todos os detalhes do passado e tal. Aí, uma das preocupações que vem junto com isso é sobre a privacidade, porque, ao mesmo tempo que os dados das pessoas estão começando a ficar disponíveis, está começando a ser criado, né? Já é um dos mercados mais importantes hoje no mundo, o mercado dos dados dos outros. Eu quero ter os dados sobre, sei lá, o que você vê na internet, onde você comprou, o que você faz, o que você pensa, o que você fala, e o que você tem, né? Tem hipertensão? Isso é assim, para algumas empresas, que são as empresas que criam os algoritmos, depois são usados para armazenar e distribuir e usar essa informação, isso é ouro, né? Uma mina de ouro. Então, como que o pessoal está pensando, né, em contrabalançar, né, a ideia de que pode ter grandes benefícios você ter acesso, seu médico, quando você está viajando, o médico que você viu lá, só uma vez na vida, tem acesso aos seus dados, mas também, talvez, Google vai ter acesso aos seus dados, Meta vai ter acesso aos seus dados. Outras empresas que usaram, já houve alguns escândalos, vendem os dados particulares só para ganhar dinheiro. Como vocês estão vendo isso? Existem duas discussões, né? Às vezes se mistura. Essa sua pergunta é muito boa. Por um lado, o que acontece se a história clínica está em mãos do paciente, né? Ou seja, e não mais sob o controle do médico. Automaticamente, ou enfermeira, automaticamente muitas coisas mudaram. Eu coloquei o exemplo de um ensaio clínico, por exemplo, onde para você ter pessoas participando, você não vai financiar uma instituição médica, vai ter que financiar a pessoa que está fornecendo o dado, né? Então, muita coisa vai mudar. E existem hoje uma série de sistemas que estão, digamos, não vou dizer atrasando, mas talvez sim, porque estão exigindo uma reflexão que muitas vezes se fala de segurança, e é verdade,
Mas muitas vezes o que se enxerga em primeiro lugar é uma mudança de papéis, de posição, de controle, de poder. Há uma chacoalhada aí dentro do sistema de saúde fenomenal, né? E quem fala é médico, né? Então é médico que vai ser ressituado da mesma forma que eu falava para o professor Pedro, né? Ou seja, essa intersetorialidade que o mundo digital favorece e que coloca todo mundo ao redor da mesa, mas que muda papéis de forma muito importante. Em nível de segurança, o que é muito interessante é que o mundo do dinheiro, né, que diz que é o grande poder da humanidade, ele está lá, com blockchain, com toda a tecnologia, com as moedas virtuais, com a história, com as contas bancárias, com tudo. Eles estão à frente. Quer dizer, se o mundo do dinheiro está lá, é porque existem métodos para ir atualizando, né, contra os que vão tentando avançar também para roubar dados. E existe tecnologia para fazer isso. Então, hoje eu ouso dizer muito claramente que não é por acaso de que a validação da história clínica digital na Europa se deu com migrantes. Não se deu dentro da Europa, dentro dos sistemas. Pensei isso também, me chamou a Não, atenção. se deu a União Europeia e a Organização Internacional de Imigração com migrantes, né? Porque eles, Então, Sim. tecnologia existe. O mundo econômico está à nossa frente. Outra reflexão muito importante de uma reunião que acontecerá em final de outubro é o que hoje tem muito peso, que é outra revolução, que é o famoso Open Data, ou seja, dados abertos. Esse é outro conceito muito importante. Quando a gente criou, por exemplo, o sistema de informação, dados abertos, open source, etc., da Organização Mundial da Saúde, Big Data, estava claríssimo. Ou seja, a doença de Chagas, depois de 110, a única forma de quebrar o silêncio epidemiológico é compartilhando dados. Onde estão os dados das doenças tropicais negligenciadas? Estão normalmente nos ministérios da saúde? A verdade é que não. A verdade é que estão em hospitais, em instituições de pesquisa, em ONGs, porque não existe nem os sistemas de saúde para recolher todos esses dados e ter dados atualizados. Infelizmente, os ministérios da saúde têm dados, mas parciais, esporádicos, muito aquém do que poderiam ter ainda. Então, quebrar o silêncio epidemiológico, a meu ver, passa com uma força-tarefa de todas as instituições, começando com ONG, sociedade civil organizada, Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, juntando esforços para fazer os mapas e tentar ter os melhores mapas possíveis da realidade. Dados abertos, a gente teve muita experiência na Covid agora. Você tinha os dados da OMS, da Hopkins, todas as instituições. E você vê que dado aberto é também outra revolução importantíssima e necessária. Haverá sempre dado fechado, sim, sobretudo o que é pessoal e privado. Mas eu digo, história clínica digital, sim, mas dados abertos para a sociedade também, como passo e revolução essencial nos próximos anos. De fato, assim, eu penso que realmente, né, a experiência da Covid abriu, por exemplo, esse caminho, né, incluindo os escândalos de papers que tiveram que ser retirados porque estavam baseados em bases de dados fechadas que ninguém sabia muito bem. Enfim, teve tudo isso. Aí, assim mesmo, vou fazer uma pergunta mais sobre Covid. Você fala que a avaliação de meio caminho está prevista para 2025. Está previsto reavaliar se essa data agora faz sentido, ou se não seria melhor até se adiantar um pouquinho essa avaliação de meio caminho, porque assim, o impacto da Covid foi tão grande, assim, realmente chegou em todos os cantinhos de todos os sistemas de saúde, obviamente, do mundo, né?
incluindo os países que não tiveram muito problema, porque tiveram uma reação diferente, tiveram uma estratégia diferente. Mas também chegou até lá porque eles tiveram que bolar estratégias diferentes. A minha pergunta é, tem algum movimento, alguma sugestão de adiantar um pouquinho essa avaliação de meio caminho? Sim, para não esperar até 25? Foi discutido. O problema é que ainda a gente está em pleno impacto saindo ainda da Covid. O que está acontecendo neste momento no porto de Xangai, com as medidas de Covid, vai ter um impacto importantíssimo nas matérias do mundo. A guerra da Ucrânia também ajudou nada, né? Então, o que eu quero dizer é que a perspectiva socioeconômica deste ano até o próximo ano é ainda de muito impacto, mas muito, para continuar ainda ou piorando ou não deixando melhorar a situação. A perspectiva, tinha essa discussão semana passada com pessoas de primeira linha que estão acompanhando esse cenário mundial. A perspectiva de 2022 é ainda de muito impacto direto, assim, de Covid. E o Oriente está determinando muito disso. Segunda coisa, os impactos dessa sindemia, né? Inicialmente se disse que, por exemplo, o impacto em educação, esses 2 anos, ia ter um impacto de 4. Eu já li recentemente que estão falando de impactos de 1 década. Ou seja, porque uma geração. Porque é lógico que hoje você não tem o aluno onde estava em janeiro de 2020, você não tem a condição para poder, e isso evolui, chega numa universidade, etc, etc. Então, hoje, como a OMS está vivendo isso, é que hoje ainda não saímos, não acabamos. Tem que esperar mesmo. Ainda não dá para dizer, vamos rever, porque se você bota uma data, você não sabe se você ainda estará transformando essa linha. Provavelmente em próximo ano, 2023, mas 2024, provavelmente a situação a gente espera já ter uma visão mais clara. Tem que rever. Tem que rever. Se chega a 2024, já fala, não, então deixa que 2025 é o que estava previsto, vamos fazer lá. Não sei. O que eu quero dizer é que hoje em maio de 2022, a situação ainda está muito frágil, incerta, com muitos impactos. Mas tem que rever, e de novo, o papel de sociedades como a Sociedade Brasileira de Medicina Tropical nessa força-tarefa para reavaliar, eu acho muito importante. Muito importante para saber onde a gente está neste momento. E em vários desafios de saúde, mas doenças tropicais negligenciadas, sem dúvida alguma. Muito bem, obrigado. Tatiane, tem mais uma pergunta? Tati, por favor. Sim, bom dia. Muito obrigada por esse momento. Professor, professor Pedro, uma curiosidade que eu tenho, quando eu li a primeira vez a meta, né, dos ODS, seria entender quando foi utilizado o termo acabar, né, na 3.3, que coloca assim, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas, e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água e outras doenças transmissíveis. O termo acabar seria como se fosse uma meta objetiva, uma meta desejável, assim, mas que necessariamente precisaria, na construção das linhas de base de cada país, aí iria realmente dar concretude àquela meta, ou quando ela foi concebida e formulada, seria realmente acabar considerando aí o termo que o senhor colocou de negligenciado, né, que seria algo que não é admitido. Se a gente tem ferramentas, então a gente tem que solucioná-las, né? Uma pergunta seria essa. Depois eu tenho uma segunda pergunta. Não, essa é uma pergunta muito boa, porque, de fato, quando você pega o roteiro 2021-2030, você vê
que os objetivos para cada uma das doenças varia bastante. Tem algumas que têm boba, né? Erradicação. Erradicação. Só erradicamos uma doença até hoje. Ou quando você vai para a dracunculiase, né? O verme da Guiné. Também, erradicação. Você vê doença de Chagas, que é eliminação como problema de saúde pública. Enfim, você vê que há objetivos muito diferentes. Macro. Esse objetivo dos desenvolvimento sustentável, né, de 3.3, tem um indicador, que é um indicador que coloca as 20 doenças, e é um indicador que fala, assim, resumindo, da sua cobertura da população que deveria receber assistência. Ou seja, se assume que existem instrumentos para dar assistência para a intervenção, e que o que você não pode é deixar ninguém para trás. O que você não pode é deixar toda essa população elegível de intervenção sem intervenção. Aí, quando você vai para doença por doença, você vê que essa intervenção tem objetivos diferentes. E, de fato, veja o exemplo que eu coloquei. Se dizia controle de doença de Chagas congênita. De repente, quando se viu que você tratando uma menina, uma mulher em idade gestacional, você diminuía tanto a parasitemia, que praticamente o risco de transmissão era zero, você zerava a chance de ter transmissão congênita, o que era um objetivo de controle passou a ser um objetivo de eliminação. O que era a estratégia principal, que era, vamos ver na mulher grávida que chega, vamos fazer um teste para ver se o recém-nascido tem infecção e os outros filhos. Isso que era a estratégia principal passou a ser a secundária. A principal é diagnosticar e tratar todas as mulheres e crianças antes de ficar grávidas. Aquela a estratégia principal virou a complementária de uma estratégia que agora tem que ser prioritária. Então, quando você vai entrando em cada uma das doenças, você encontra o desafio dessa salada de doenças tropicais negligenciadas, nas quais você vai assumindo. Se eu tivesse que dizer isso de uma forma muito simples, eu diria que em 2019, e na perspectiva de 2019, o que foi escrito é: façamos tudo aquilo que pode ser feito para aquela população até 2030. Né? O problema é que esse façamos. Agora temos dois problemas. Uma é que essa população não está onde estava em 2019 e os meios para implementar isso agora são muito mais complicados. O desafio é maior e agora, como é que a gente vai chegar lá? Né? Mas aí teríamos que entrar doença por doença. Você vai me perguntar finalmente dizendo, tá bom, então qual é a chance de cumprir esse roteiro? Né? Hoje é menor que em 2019. Assim, com toda clareza eu lhe digo. E a revisão de 2025 ou 2024, se acontecer antes, tem que ser muito inteligente para encontrar esse equilíbrio, para ser realista, mas ao mesmo tempo empurrar uma agenda. Doença negligenciada nunca vai ser prioridade. O professor, inclusive, em um contexto que sempre podemos ter uma nova emergência de saúde pública, né, de importância nacional e internacional, porque a gente percebe vários impactos nas outras doenças decorrentes da emergência. Então, assim, pode ser que ninguém garante que lá em 2025 ou mais para frente teremos uma nova emergência. Então, porque as capacidades são limitadas, né? Por exemplo, a gente pega o nosso Sistema Único de Saúde, né? Lá no nível local, que a mesma equipe que lida com as emergências inusitadas é a equipe que muitas vezes trabalha com as doenças negligenciadas, né? Porque alguns programas mais ricos, que a gente chama, ele tem o coordenador municipal lá, né? E no contexto de escassez de recursos, né? Que a gente vive hoje no SUS. Então, acho que isso é um desafio muito grande. E no contexto de diminuição, de intensificação desses determinantes sociais, né?
considerando a inflação, a qualidade da alimentação da população brasileira, a criminalidade, né? Então, acho assim que realmente vai ser um desafio muito grande, assim, as metas, né? E agradecer muito, eu achei que foi muito interessante essa reflexão que foi compartilhada, viu? Muito obrigada. Muito obrigado. Eu diria que sim. Eu espero que uma nova pandemia demore. Foi quase, né, um século que a gente teve a grande última pandemia, né, da chamada gripe espanhola, e uma pandemia assim dessas proporções. Já houve outras pandemias, mas dessa, inclusive com o número de afetados e mortes, né? É uma das grandes pandemias da humanidade essa tem sido. Mas é verdade que está se trabalhando e se viu a importância da prevenção, do regulamento internacional, da saúde internacional, para ver o que eu tenho que fazer para estar pronto para a detecção precoce, etc. O Brasil teve uma atuação exemplar com Zika, por exemplo, e o Brasil tem formação e equipes para poder responder a isso. É muito importante entender que saúde é investimento. Ou seja, se eu entendo de que quando eu estou investindo nessa prevenção de novas pandemias, isso é investimento no desenvolvimento do Brasil, é chave. Eu não sei se hoje, por exemplo, o Brasil conseguiria responder como respondeu na época para a pandemia de Zika. Não sou eu que digo isso, foram especialistas que disseram. Então, como eu faço para me preparar para isso? Está se trabalhando, mas precisa dessa implementação nível de país. Outra coisa que você mencionava é não só a doença negligenciada, mas o que você mencionava é o que foi chamado também de castigo do sucesso, né? Fernando publicou um interessante artigo sobre isso, né? Como você estimula sem que esse estímulo seja um tiro no pé, né? Ou seja, como eu faço para que realmente eu possa continuar estimulando e para que quando eu avanço no controle de uma doença, a celebração desse sucesso não seja parar máquinas. E a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, já faz sempre, né? Ela só certifica o que foi eliminado. Você não posso certificar um controle, um avião que chega com novos pacientes. A gente faz verificação, validação de processos, de protocolos, e a gente certifica só quando realmente você conseguiu uma verdadeira eliminação de doença ou erradicação, né? Entender mais esse planeta como funciona, entender muito bem esses movimentos de população, porque eu acho que aí também nos ajuda a ser um pouco mais humildes no senso lato da palavra, conectado com o humus, pé no chão, ou seja, realista. Qual é o incentivo que eu dou? Se eu digo que o Brasil deveria ser um dos primeiros países a validar a interrupção da transmissão transfusional, por exemplo, de várias doenças. Validar quer dizer que eu estou verificando que o protocolo está implementado, de que tem um protocolo completo, que tem controle de qualidade, etc, etc. Estou verificando um processo. Não estou dizendo de que se isso para amanhã, tudo para, né? Então, essa nova mentalidade, insisto, local, né? Ou seja, eu entendi como está o planeta, agora vou propor uma coisa local que tenha sentido, né? Sentido no que está acontecendo no nível local, né? Beleza, Pedro, muito obrigado. Eu estava aqui pensando, né, que na verdade a gente teve uma outra pandemia recente, né, que foi a pandemia da HIV, né? Só que com uma dinâmica diferente, com aquela ideia de que era problema dos outros, porque era problema de determinados grupos populacionais, com um negócio, assim, uma participação assim, na construção, vamos dizer assim, da imagem da pandemia, uma participação muito grande do preconceito e tal, que esse aqui não teve, né? HIV, pelo menos parecia, ou algumas pessoas pensaram que era menos democrático, né? SARS-CoV-2 é mais democrático, qualquer um pega.
Então, eu acho que também é interessante pensar nisso, né? HIV é uma pandemia, ainda está rolando, né? E só que muito mais silenciosa, né? E afetando a grupos com menos voz, né? Agora vai ter, daqui a pouco, aqui uma reunião importante aqui em Brasília, do UNAIDS, né? Eu recomendo muito, já que vocês estão coletando temas para próximos seminários, um deles é estudo comparativo das pandemias. É muito interessante. Você coloca, isso tem gente que já está fazendo, coloca os diferentes tamanhos em população afetada, os impactos, mortalidades, todos os fatores sociais envolvidos, muito interessante. A gente vê o quanto demoramos como espécie humana em aprender coisas, né? A sopa de alho, a sopa de aipim. Quer dizer, coisas tão básicas, né? A gente demora em incorporar. Mas, ao mesmo tempo, é muito interessante a análise exatamente para colocar todos os elementos absolutamente novos que eu mencionava. Né? Esse envelhecimento da população, antropoceno, revolução digital, todos esses elementos e como a gente pode tirar partido disso para fazer diferente. Então, essa análise comparativa eu acho muito interessante, inclusive para que as pessoas vejam o tamanho da pandemia de Covid. Eu acho que quando você situa em números e na história, você diz, uau, ou seja, realmente isso foi. E eu acho que a gente se deu muito bem. E essa Omicron foi assim, a chance agora de você ter ao mesmo tempo uma variante que seja mais transmissível, mais que a Omicron, que se transmitia que nem sarampo, e que seja mais grave ao mesmo tempo, é muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. Então, a gente teve muita sorte com essa Omicron, e o desafio continua, sem dúvida, mas imagine que as variantes que chegaram depois, né, de 2020 tivessem sido as iniciais. Isso teria sido muito pior. Muito pior. Pedro, eu tenho aqui mais uma pergunta e um comentário. Primeiro, a respeito dos temas, a gente que está na organização, você falou sobre esse tema, a gente já notou. Agora, em relação a você teria alguma indicação para falar sobre esse tema de comparação de pandemias? Quem? Eu posso perguntar à pessoa, né, que eu escutei fazendo uma palestra exatamente disso, falando de HIV, que é um colega da OMS, Marco Vittorio, um brasileiro, né, mineiro, que ele tem uma apresentação muito interessante, que ele fala de HIV, mas colocando comparativamente no contexto de hepatites, de Covid e das outras pandemias na história. E um pouco exatamente essa análise que o Fernando apontava, né? Muito interessante ver as diferenças, né? Muito interessante. Eu acho que agora está na hora de fazer muita reflexão, porque é muito fácil levantar o dedo, começar a acusar, né? Isso foi culpa de. Eu acho que se a gente faz uma análise profunda, se todos nós fizermos uma análise profunda, acho que ninguém sai bem na foto. Eu lhe digo com toda, assim, ou seja, foi, tudo bem, é um grande desafio, foi rápido, tudo que você quiser, mas você consegue ver que em todos os níveis, em todos os elementos, há muita coisa a ser feita com os instrumentos e o conhecimento que a gente tem hoje. Não estou pedindo técnica futura, não. A gente poderá ou deveria fazer muito melhor a próxima vez. E assim, aproveitando ainda a oportunidade, se você fosse eleger outros dois temas
assim, pensando em saúde planetária, pensando em tudo que nós discutimos, para a gente poder aproveitar para o próximo semestre, quais seriam esses 2 temas? Bom, o que eu vou fazer é dar uma olhada ao que vocês abordaram já, porque isso também depende do que vocês já abordaram. E a partir daqui, eu posso sugerir temas. Eu pensando nos alunos, como eu diria, eu vou utilizar a frase de um reitor da USP, da Universidade de São Paulo, porque foi ele que disse publicamente num evento, há já alguns anos. Ele disse que a Universidade de São Paulo é a universidade maior da América Latina, que tem orçamentos equivalentes a Harvard, Yale e as melhores universidades. Não é uma questão de dinheiro. Eu acho que o que ele estava colocando lá, e disse com todas as letras, é que o Brasil tem e deve ser um ator muito importante na saúde dos próximos anos e um ator muito importante. Só que o grande desafio é formar o que ele chamava duramente analfabetos funcionais. Ou seja, eu, Pedro, sou analfabeto funcional. Quando eu tenho um título, quando eu estudei, mas eu sou incapaz de entender o que está acontecendo ao meu redor, reflexionar sobre isso, interagir, ter interoperabilidade, propor soluções. Ou seja, quando eu não sou funcional para insisto, interagir com a realidade que me rodeia, interpretar, analisar, reflexionar e propor intervenções. A minha interoperabilidade com a realidade, com outros atores e países, já não é mais uma opção, que o Brasil é um ator planetário, global, importante. O Brasil tem que trabalhar no país, na região das Américas e no mundo, sim ou sim. Então, essa necessidade de sermos cada dia mais funcionais, não sermos analfabetos. Tem muitas áreas nas quais eu digo, sou analfabeto funcional. Não me peça aqui, porque aqui eu precisaria estudar. Eu não sou incapaz. Então, como fazer para que os temas, né? Se um reitor da Universidade de São Paulo declara publicamente, o meu problema é que eu estou formando universitários analfabetos funcionais para o planeta Terra atual, como eu faço para que isso não seja assim rapidamente? Senão, outros decidirão pelo Brasil. Outros vão tomar decisões nas quais eu não consegui nem comunicar, nem fazer parte. Esse entendimento de que estamos num planeta e que o Brasil é um ator-chave, eu acho que é muito importante. E a Universidade de Brasília, nisso, acho que tem um papel fantástico. Muito obrigado, Pedro. Fernando? Não, agora assim, estamos quase já perto do meio-dia, e aí eu só queria abrir assim para alguém quiser fazer algum outro comentário, algum dos nossos colegas, professores, algum dos convidados, temos vários aqui, para fazer algum comentário ou pergunta. Tem pessoas que eu acho que estão escrevendo aqui, por exemplo, o Pablo, um dos nossos estudantes, escreveu aqui alguma coisa, mas não sei se ele quer falar alguma coisa, perguntar. Ele trabalha, comentado aqui algumas coisas sobre malárias e desenvolvimento dos grandes empreendimentos, tá? Ele trabalha com isso. Queria mais estimular aí a participação. Oba, Pablo está aí, foi estimulado e apareceu.
Eu gosto Aí, ó, disso. foi estimulado e apareceu. Vai lá, Pablo. Põe o áudio. Nós estamos te ouvindo, Pablo. E os temas eu coloquei no chat, mas eu não sei, Pedro Albarraro, você tem acesso ao chat? Eu estou vendo agora se eu consigo acessar. Mas eu mando para você a lista Perfeito. Manda. de todos os temas e tal que a gente discutiu até agora. Pablo, vamos lá. Não, só, na verdade, foram 2 comentários. Primeiro, parabenizar o professor, mais uma vez, uma excelente fala sobre o tema. A minha contribuição, eu fiquei muito feliz de ter sido agraciado por o que eu ia comentar, o Pedro Tawil comentou, né? Então, o meu trabalho, né, da minha tese, junto com o professor Rodrigo, com o desenvolvimento de grandes empreendimentos na questão da malária, né, dos planos de ação de malária. E essa fala sobre esse impacto global, as mudanças climáticas sobre empreendimentos, estava na semana passada na reunião nacional de pesquisa em malária, e é um tema que foi abordado, que a gente tem visto o impacto dessas mudanças climáticas sobre as doenças negligenciadas, né, no caso lá específico da malária. E o que eu coloquei no chat foi um comentário sobre essa fala sua, Fernanda, desses dados, né, da publicidade dos dados, e aí só um devaneio de futurologia, que em algum momento a gente vai acabar tendo esses dados publicizados por interesses particulares, sei lá, de repente você ter descontos em planos de saúde se você permitir que o seu Apple Watch da vida disponibilize seus dados de padrão cardíaco. E aí, né, aquela história, quando você não vende os dados, quando você não paga por um serviço, como um Facebook, um Instagram, o serviço é você. Então, a partir do momento que você permite essa disponibilidade dos dados, e pode a gente chegar num momento que esses dados comecem a ficar publicizados por outros benefícios, né? Tipo, a indústria dá benefícios para você permitir essa publicidade dos dados. Mas só um devaneio futuro. Mas obrigado. E essa ideia da discussão sobre pandemias eu achei genial. Acho que é um tema muito, muito interessante, que seria muito legal a gente ver como foram as outras pandemias, como elas agiram, como a gente saiu dessas pandemias e quando outras surgiram e como podem outras virem a surgir. E o fator humano e a experiência do Brasil, né? As histórias de Oswaldo Cruz e tantos outros. Você comentou 2 coisas muito importantes. O conceito de bem público, né? O que é um bem público e como trabalhar para isso. O que são dados abertos e como a gente vai evoluir para isso, né? Para que realmente os dados abertos sejam um instrumento de mudança em positivo, com evidência. Outro tema que eu gosto de comentar, quando saíram as máquinas, né? As máquinas inicialmente a vapor, depois com água e depois finalmente petróleo, as pessoas trabalhavam 14 e 16 horas por dia nas máquinas, né? As pessoas começaram a trabalhar para as máquinas. As crianças eram utilizadas porque eram menores para entrar dentro das máquinas, porque eram os únicos que cabiam dentro, né? Então, e na extração de minério e tudo, né? Então, toda a população se colocou a serviço e começou a trabalhar com as máquinas. Eu tenho a impressão que um pouco é o que está acontecendo hoje, né? Estamos todos trabalhando de segunda a domingo, de manhã, tarde e noite, para um sistema digital, né? Eu acho que essa reflexão para colocar o que é um instrumento a serviço dos objetivos individuais e coletivos é urgente, porque senão a gente está trabalhando para todo mundo aqui, né? Está trabalhando para banco, para seguros, para companhia de viagem, né? O que se apresenta como um bem, como um avanço, nós estamos fazendo o trabalho que antes outras pessoas faziam, né? Agora, então, eu acho que essa necessidade de reflexão, Pablo, que você coloca é vital, porque isso é insustentável, né? A gente está
numa evolução sem pés nem cabeça, né? Então, há um debate necessário do que é o bem público, do que são os dados abertos como bem público, e há um debate de colocar o que é tecnologia a serviço das pessoas e do bem comum, que está falho, está muito falho. Muito bem. Beleza, então, assim, eu acho que fantástico a gente fechar essa série de seminários com um momento que eu acho que reflete um pouquinho qual era a ideia desse seminário. Pablo trabalha tem um projeto específico sobre malária, ele trabalha no Ministério da Saúde também, então ele está entre a academia e o Ministério e tal. Mas fechamos aqui com uma reflexão muito maior sobre, por exemplo, como encaixa. O Pedro estava falando, como o instrumento só faz sentido quando você sabe para que vai usar o instrumento, qual é o objetivo lá em cima. A mesma coisa acontece com o teu projeto específico de pesquisa para teu doutorado. Isso faz parte de um conjunto, assim, de uma ideia maior. Então, esses seminários serviram para discutir desde vários pontos de vista, incluindo o ponto de vista da inteligência artificial e da biotecnologia e das mudanças climáticas, e desde o ponto de vista, por exemplo, da perspectiva de uma sociedade de medicina tropical como a brasileira, com o Carlos Henrique Neri Costa aqui conversando com a gente, desde vários pontos de vista e perspectivas, um tema comum. Todo mundo estamos trabalhando para as mesmas pessoas, que são os donos da ideia e os donos dos nossos esforços, e temos que ter isso claro na cabeça. Cada um de nós tem, assim, claro, uma parte relativamente pequena para jogar dentro desse jogo todo. Sozinho, teu projeto não vai servir para nada, só para você virar doutor. Então, temos que ter essa visão de como encaixa o nosso trabalho de cada um de nós, com paciência, né? Outra das coisas que eu me senti muito identificado agora com a fala do Pedro, é como cada uma desses avanços conceituais demora uma década ou mais para sedimentar e realmente, vamos dizer assim, para brotar, né? Não é nem frutificar, é para brotar e começar a crescer raízes, né? Então, desde essa perspectiva, estamos fazendo parte de um movimento, um grande movimento, cujos donos não somos nós. Não somos nós. A mudança do papel, quem é que está, sabe, nessas pretensas hierarquias, né, do médico, o paciente, do especialista, está mudando também. Então, desde uma perspectiva mais horizontal, todo mundo estamos trabalhando para a mesma coisa. Temos que saber onde cada uma das nossas pequenas contribuições encaixa. Essa era a ideia desses seminários. Pedro, muito obrigado, porque eu acho que fechamos justamente com essa visão de conjunto global, local, que é muito importante. Também não podemos ficar paralisados, porque a visão é global e é tudo muito complicado e a gente não pode fazer nada. Não. Temos que trabalhar desde cada um, desde o nosso ponto e perspectiva, para essa empreitada que é de todos. Então, muito obrigado, Pedro. Muito obrigado. Parabéns, muito obrigado, vamos fechar Pedro. aí com uma salva de palmas para o Pedro e para os seminários também, que estão finalizando hoje. Então, muito obrigado, estudantes, Também para agradecer. professores, convidados, Valeu, Rodrigo, todos que participaram. Muito obrigado mesmo, gente. E que venham os seminários do próximo semestre. Parabéns, professores. Parabéns. Parabéns, professores, pela disciplina maravilhosa. Valeu. Obrigado. Legal. Aí, Parabéns, parabéns burocráticas de notas e menções, a gente vê semana que vem. Semana que vem. Ô, Pedro, vou te mandar então, a lista de temas que a gente fez até agora, e aí a gente continua conversando. Estamos em contato aí, que eu também quero conversar com você algumas coisinhas, futuro e tal. Estamos aí. Gente, muito obrigado. Valeu, Pedro. Semana Valeu,